Gente, se sirvam, fiquem à vontade. Vocês podem fazer um monte de perguntas também, quanto vocês quiserem, combinado? Isso aqui é um bate-papo, não é palestra. Fechou? Micheline, por favor, tome assento e vamos começar o nosso bate-papo. Claro. Gente, boa tarde. É um prazer estar falando com pessoas como vocês, formadores de opinião, e poder falar um pouquinho sobre o meu trabalho e falar sobre posicionamento nas redes sociais. Bom, como o Otto falou, eu, nesses últimos 3 anos, virei conselheira e consultora de negócios, focada em marketing e experiência do cliente. Antes, eu fui gestora do Garten, na época da pandemia, 5 anos. Pude ajudar a fazer o reposicionamento da marca. Acredito que vocês devem ter ido em muitos eventos que eu realizei lá. Foi um momento bacana em que a gente recebia mais 600 mil pessoas. Cheguei lá com um faturamento de 27 milhões, entreguei 31 milhões 5 anos depois. Colocava mais 120 mil carros lá dentro. Então era um desafio de entregar resultado mesmo, né? Mas antes disso, eu tive a minha própria agência, a Mega Market Experiência, que eu atendia o Brasil, América Latina, Europa, e tinha um escritório no Canadá, em Toronto, que eu atendia México, Estados Unidos e Austrália por lá. Nesse momento, pude atender grandes contas aqui que vocês conhecem, acho que vocês trabalham, Tigre, Docol, Tupi, Termotécnica. Ontem a gente estava até falando sobre a Docol, né, no período que a gente bateu essa data, bateu, né? Bateu a data. Duas Rodas, enfim, grandes marcas aqui da região eu pude contribuir. Frank, nesses 10 anos que eu tive agência. Mas sou de Curitiba, mas sou apaixonada aqui, 20 anos eu moro aqui, tenho um filho de 20 anos que eu amo, e estou no meu 2º casamento morando aqui. Então eu gosto muito de Joinville e quero continuar a minha vida aqui. Bom, falando em resumo, é isso pra gente começar. Muito bem, você gosta tanto de Joinville e da chuva? Então, essa parte, acho que ninguém gosta, né? Mas faz parte da cidade. Não, mas né? pra obra é maravilhoso chuva, não é? Todo mundo sabe que é muito bom. Pra obra é maravilhoso. Maravilhoso. Muito bem, nós vamos conversar um pouquinho. E tem 3 perguntas que eu fiz pra Micheline, que ela vai responder pra vocês, sobre o mercado consumidor e sobre posicionamento, né? Todo mundo aqui viveu a pandemia, né? Foi maravilhoso. Na pandemia, eu trabalhava na Docol. A gente trabalhou juntos na Docol. E a pandemia foi o melhor momento para a construção civil. Eu nunca vi vender tanto, né? E quando a gente fala de arquitetura, eu acho que nasceu um novo consumidor pós-pandemia, certo? Muito. Mudou tudo. E aí eu quero saber de ti, como é o novo consumidor da arquitetura pós-pandemia? Então, eu acho muito importante a gente falar sobre esse assunto porque vocês vendem para pessoas. Então, é muito importante entender elas. A gente fala muito de dores, a gente estava falando sobre isso. Dores, desejos, a gente compreender para vocês realizarem até o próprio projeto, né? Mas a gente tem um passo antes, né? Que é trazer este cliente até vocês. Aqueles que conhecem vocês, ótimo, sabe como é o trabalho de vocês, vai indicar, mas aqueles que não conhecem. Então, o posicionamento é muito importante. Então, entender o consumidor é fundamental. Como disse o Otto, a pandemia veio, vocês devem ter ganho muito dinheiro nessa época, porque o perfil desse consumidor mudou. Ele deixou de viajar e decidiu investir na casa, no bem-estar, né? O shopping foi terrível. Para mim, eu trabalhava todo dia que vinha alguma lei, não sei se vocês se lembram. A velhinha que não podia entrar, enfim, todo mundo usando máscara, enfim, aquele desafio todo. Mas vocês ganharam muito dinheiro. E por que aconteceu isso, né? Eu acho que a partir dali as pessoas se preocuparam com qualidade de vida. Eles entenderam, a gente entendeu que quem tinha um apartamento pequeno tinha que aumentar um pouquinho, quem tinha um maior tinha um pouquinho maior. O maior queria para casa, quis se socializar dentro de casa. Os ambientes começaram a ficar mais integrados. E as pessoas começaram a querer colocar a personalização ainda mais, a característica dela, acho que dentro de casa, não é isso, Otto? E aí, o que acontece, acho, né, correlacionando com vocês? No momento em que a gente fala de personalização, quando a gente escolhe, eu sei porque eu já escolhi profissionais como vocês para trabalhar nos meus projetos, estou falando até como consumidora. Se eu quero uma personalidade, eu tenho que buscar alguém que queira, que seja familiar e que vai me entender. Então, quando a gente fala agora de posicionamento, que vai ser a próxima pergunta que a gente vai conversar, a gente vai discutir, é muito importante entender esse consumidor. Então, o consumidor mudou. O consumidor mudou querendo mais espaços, personalizações, ambientes integrados. Fala-se muito sobre sustentabilidade. Então, as pessoas tendo carros elétricos, então tem que resolver isso. Energia solar, tanto por gasto quanto por conceito, vamos dizer assim. Mas eu vejo também que o luxo que a gente fala também mudou. E é importante vocês entenderem isso. Eu falo porque a gente ouve muita coisa sobre o luxo nas redes sociais.
Já veio até, não sei se vocês ouviram falar sobre o luxo silencioso. Então não possa mais nada, né? Não é bem assim. Então eu gostaria de explicar para vocês. Então depois da pandemia surgiu o luxo. E existe 3 categorias de luxo. E vocês precisam entender para quem vocês vendem. Qual é o tipo de pessoa que vocês vendem? Então tem o luxo ostentação. Luxo ostentação é o que mais a gente conhece, tem muito no mercado, que é as pessoas mostrarem marcas, mostrarem carrões. Muito o mercado imobiliário tem muito disso, né? Os corretores, para mostrar poder, mostra ostentação. Esse vem apagando por causa da mudança de comportamento, para vocês entenderem. Então, a pessoa quer qualidade de vida, então o rico, o que tem dinheiro, ele não quer mais isso. É muito mais ostentação você ter tempo do que você ter uma bolsa. É muito melhor você ter uma casa que você integra, que você tenha com os amigos, que você traga conforto para sua família, do que você tenha um carro super power. Então, as pessoas estão mudando esse comportamento. E esse é o luxo que a gente chama de luxo do reconhecimento. É uma pessoa que trabalhou a vida inteira e ele vai poder ofertar o melhor para a família dele, com marca ou sem marca. Ele quer ter uma realização profissional. E eu acredito que esse é a maioria dos clientes que vocês têm, porque é muito perfil da Joinvilense. Então, esse chama luxo de reconhecimento. E o luxo silencioso é o A. Tá? São os poucos, aquele que dinheiro não há problema. Ele vai querer um jatinho para poder andar 70 passos ao invés de 2.000, para não dividir o espaço dele. Ele vai querer ver a aurora boreal, ele vai fechar um teatro para a família dele, ele vai querer realmente exclusividade ao extremo. Se ele vir aqui na CR, ele vai perguntar o que você tem que você não vende para ninguém. Só vende para meia dúzia de pessoas. É aquele que realmente é o ateliê, é a exclusividade lá no mais alto do mais alto. Então esse é o luxo silencioso que a gente diz. São pessoas que não estão nas redes sociais, elas não ostentam mesmo. Isso não é o caso de nós profissionais que precisamos mostrar o nosso trabalho. É importante a gente entender, porque existe uma questão de visibilidade que a gente precisa, e as redes sociais é um dos pontos de contato que a gente tem. Então, quando a gente fala de comportamento, a gente precisa compreender isso. E aí, por último, para a gente ir um pouquinho mais para frente, quando a gente fala de comportamento, a gente fala de funil de vendas, que eu acredito que vocês também devem já ter ouvido muito falar. E quando a gente fala sobre comportamento das pessoas, eu não conheço você. Logo, eu estou lá no começo e preciso que você me conte um pouco sobre você. Quando eu estou no meio, eu já conheço você, mas ainda não fiz negócio com você, eu estou te observando para saber se realmente eu posso confiar. E quando eu estou lá na ponta, eu só quero ver se você é muito bom mesmo para eu poder fechar negócio contigo. Então, o ser humano tem uma questão de confiança. Então, para fechar um negócio com você, ele vai passar por muito tempo. E quando a gente fala sobre obra, eu era conselheira da ANAG, e a gente viu uma pesquisa que demora 2 anos para a pessoa, do momento que decide comprar, assim, começa a pensar num apartamento para comprar, para mudar, leva 2 anos para construir. Às vezes o corretor quer que em 3 meses ele desiste. A gente via muita gente desistindo no meio do caminho. E acredito que a arquitetura deve ter o mesmo problema, né? A venda não é imediata, né? Começa com sonho, com desejo, para depois se tornar uma realidade. E no meio disso ainda tem uma jornada longa, que é do que fechou com você até a realização, né? A gente tem tudo isso, que aí a gente está falando de jornada e experiência do cliente, que é um outro ponto. Mas o que eu quero dizer é isso, quando a gente pensa no comportamento humano, a gente tem que levar isso tudo em consideração, porque ele está te avaliando o tempo todo para poder fechar negócio com você. Então, e para você ser diferente do outro, você precisa apresentar que você é diferente do outro. Senão, provavelmente o preço talvez vai equivaler a essa, então qual é o valor do metro quadrado que a pessoa faz o projeto, né? Então, aqui que eu acho que é o grande ponto, a gente compreender para quem a gente está vendendo, para poder ser relevante para ela. Porque durante toda essa jornada de 2, 3 anos, que talvez a pessoa está te procurando, ela está te vendo, você precisa dizer alguma coisa para ela dizer assim, é você que eu quero. Não pode ser outra pessoa, tem que ser você. Acho que é isso. Perfeito. A Micheline, enquanto falava, eu fazia algumas anotações aqui, porque 2026 tem sido atípico para todo mundo, certo? Tem sido diferente para todo mundo. É um ano que todo mundo começou falando, não, esse ano vai ser o ano, é o ano do Hexa, como diz o Fábio, né? Fábio, a gente viu, né, Tetra, a gente viu, né, Penta, a maioria que não viu, isso dá medo. A maioria não viu aqui, tudo gente nova. Não viram, Fábio, só a gente. Ele tá falando aqui que é um diferencial a gente ter visto, é verdade, né? A gente comemorou o Bebeto fazendo 5 bebê, né? Mas o que eu digo é... Eu nem me lembro direito disso. Olha só, tá vendo?
Mentira. 2026 começou diferente, todo mundo acreditando que seria um ano ímpar, e é um ano que estamos num vale, né? Eu falo para todo mundo dizendo assim, gente, eu nunca vi tanto outdoor de arquitetura, eu nunca vi tanto tráfego pago de arquitetura, é um ano diferente. E aí, com essa diferença, mesmo nessa diferença, o ano passou muito rápido. Eu estava conversando com algumas pessoas aqui, agora há pouco, a gente estava falando que ontem foi segunda, hoje já é quarta, amanhã já é sexta, né? Porque tá assim o tempo. E o que mais a gente precisa é tempo. E quando a gente tem tempo, para onde a gente vai? Para a rede social. Então o ano tá passando rápido, o ano tá devagar financeiramente, né, de projetos, mas o ano tá passando rápido no dia a dia, a gente não tá correndo atrás da máquina o tempo todo, e no final das contas, quando a gente para, a gente vem para cá. A gente vai olhar como estão as redes sociais. E aí quando eu conversava com a Michelina, eu falava assim, a gente precisa falar sobre isso, sobre o posicionamento e como o profissional vai chegar nesse cliente que busca conforto, que busca diferencial na rede social. Como o arquiteto consegue se posicionar nas redes sociais? Como ele faz? O que ele precisa fazer para lograr um bom posicionamento nas redes sociais? Michelina, ensina pra gente, por favor. Então, eu sempre falo, a rede social, gente, é a ponta do iceberg. Ele é um dos pontos de contato, tá? Hoje a gente fala sobre a experiência do cliente, né? Vocês já devem ter ouvido falar. Qual é a diferença de ponto de contato para a experiência do cliente? Primeira coisa. Ponto de contato é quando tinha só TV, rádio, jornal, e as pessoas te ligavam, mandavam fax. Pontos de contato. E você conseguia mapear muito fácil. Hoje a experiência do cliente, ele não é linear. Ela é uma loucura. A gente é assim. A gente começa no online, a gente vai pro físico, a gente volta, a gente quer trocar numa loja, mas a gente comprou na outra. Então, ela é confusa, né? Então, a experiência do cliente, ela é pautada, a jornada do cliente, ela é pautada de vários pontos. E a rede social é um dos pontos muito importantes. Ontem, por sinal, eu fui pega por uma postagem que falava assim, antes do cliente chegar em você, ele passou pela sua rede social. Tem gente que fala assim, não precisa mais fazer currículo, basta fazer a rede social. Quantas pessoas não são como vocês e estão ganhando muito mais clientes por causa do posicionamento dela na rede social? Então, quem fala melhor, infelizmente, sai na frente. Porque a gente não está falando, eu sempre para os meus clientes, quando eu faço análise de concorrente, eles falam, mas esse daqui não é isso. Eu falei, não, mas olhando toda a parte de comunicação, toda a parte de site, redes sociais, ele diz isso e ele é melhor de você nisso. Então, porque você não está no lado dele falando, eu sou melhor. É o canal durante essa jornada que está falando sobre você. E a rede social de vocês, que é hoje um dos pontos mais importantes, sem dúvida nenhuma, para a pessoa ter, porque antes de qualquer pessoa entrar em contato com você, ela viu todo o restante antes. Você pode ter certeza. Ninguém se desgasta a ligar para uma pessoa se ela não faz, até por indicação. Indicação provavelmente para vocês é extremamente importante, então clubes de relacionamento e tudo isso é fundamental, mas as pessoas vão entrar na rede para ver se faz sentido para elas vocês. E se vocês forem parecidos, porque eu nunca vi, acho que eu vou dizer que nunca, nenhuma página de arquiteto feia. Todas são bonitas, gente. Vocês batem fotos bonitas, os projetos são bonitos, você tem uma visão de arte, de artista. Mas e aí? O que tem de diferente? E aí que vem o posicionamento. Eu estava até ontem discutindo no meu chat GPT, né, sobre isso, para tentar, né, focar em vocês. E eu falei assim, tá, me dá aí nomes de arquitetos e designers que tem um posicionamento que fica muito claro. Porque para mim, na minha cabeça, o máximo que vem é Oscar Niemeyer, né? Que deixa muito claro. Pensa no nome dele, logo a gente lembra dos traços, lembra da história dele. Então, o que vocês têm de diferente, de especial? Que sentimento, quando vocês apresentam um projeto, vocês querem passar? Quando um cliente entra no ambiente de vocês, qual a experiência que vocês querem ofertar? Vou dar um exemplo. Na ANAG, porque a gente está falando de construção, tá? Então, o corretor vai lá, sempre é a mesma imagem, não é verdade? Tá lá, fala da porta, fala não sei o quê, vai entrando. E aí eu pesquisei uma outra imobiliária, acho que vocês devem ter ouvido falar, a CIS, de Curitiba,
Senão, é bem legal, pelo menos até então, quando eu estava muito pesquisando, era bem legal. Em que, de acordo com o ambiente, ele colocava música específica, que combinava, e ela começava com o principal ponto forte. Se era um ambiente externo, começava com o drone na área externa. Se era a área integrada, começava na área integrada. Se era no closet, começava no closet. Trazendo o que era mais importante, porque, às vezes, para mim, é importante ter um closet enorme. E para você, talvez seja um ambiente. Né? Vocês sabem muito bem disso. E o corretor acha que todo mundo é igual. Então, a mesma coisa acontece com vocês quando a gente para pensar. É importante a gente ter essa visão. Então, o posicionamento, o que é? É o teu diferencial. Qual é o teu propósito que a gente estava falando? Qual é a tua proposta de valor? Quais são os seus valores? Porque tem que ser similares com o meu. O que eu vou procurar um arquiteto que é todo colorido se eu não gosto de cor? Se eu não gosto, não cabe. Agora, quando eu olho numa rede social, todo mundo com coisas bonitas, como que eu vou escolher entre um e outro? Que eu vou confiar de olho fechado e falei, vai, leva meu projeto porque é isso que eu quero. É isso que eu desejo. Né? Vocês criam desejos. Só que muitas vezes vocês não conseguem falar. Mas talvez porque vocês não deram um passo para trás. Porque a rede social não adianta ser só bonita, gente. Ela precisa passar a essência que vocês querem. Que aí a gente vai aprofundar um pouquinho mais para frente, mas é a questão do seu diferencial. Então, quando vocês pensarem em posicionamento, vocês têm que pensar no que é diferente. Porque quando a gente fala depois, decidir qual é o meu diferencial, meu posicionamento, já entendi qual é, perfeito. Eu sei o que quero que sinta, eu sei qual é a minha proposta. Aí a gente fala identidade, branding. Muitos já devem ter ouvido falar branding. O que é isso? Gente, não é só logo, não é só cores, não é só ter a mesma textura de cor nas fotos de vocês. É a experiência que vocês querem fornecer para o cliente de vocês. E isso se conta também na rede social, assim como durante toda a jornada que é longa com o cliente de vocês. Que ele vai te indicar, ou que ele vai escolher de novo você para um próximo projeto. Então, branding é história que você está contando ao longo desse caminho. Por isso que tem que ter fala, tom de voz, tem que ter movimento, tem que ter vida. Só assim que eu consigo fazer um posicionamento firme. Não é só com imagem, não é só com logo, não é. É toda uma história. Quando eu penso no Starbucks, eu consigo ver o verde dela, mas eu consigo ver todo um conceito por trás que eu não preciso falar para vocês. E assim por diante. Então, essa a diferença. Eu penso, né, como exemplo para vocês, BMW e Mercedes. As duas brigam pelo mesmo segmento, mas o cliente é diferente entre eles. Mesmo tendo a mesma idade, mesmo poder aquisitivo, os perfis são diferentes. Então, eu quero dizer para vocês, vocês podem brigar pelo mesmo tipo de cliente, mas cada um tem uma necessidade diferente. Basta vocês gritarem para dizerem qual é a diferença de vocês, para vocês chamarem mais atenção. É disso que a gente está falando. Posicionamento é isso. Enquanto você falava sobre posicionamento, sobre chamar atenção nas redes sociais e o diferencial, eu tenho uma amiga que é dentista e ela fala, toda vez que eu posto a minha vida pessoal na minha página do dentista, dá muito engajamento. Todo mundo quer saber onde eu estou indo, o que eu estou fazendo, mas na hora que eu posto um conteúdo sobre dente, ninguém olha. Experimentem postar uma ambulância na frente da... Mas quem quer saber do dente? Eu quero ficar linda. Do sim. sorriso, mas não quero ver o dente, né? Não, e é engraçado, postem uma ambulância, né, no Stories, pra você ver se não vai estar todo mundo perguntando o que aconteceu. Agora, posta o projeto. Aí a pessoa fala, ai, não, tá tudo bem, né? É muito engraçado como a rede social funciona. E aí, nós queremos saber o que dá certo na rede social, como fazer, o que funciona nas redes sociais hoje, principalmente para o arquiteto se destacar. Enquanto ela falava sobre, porque às vezes o cliente não quer o colorido, né? Eu atendo o Oswaldo II de Blumenau, e o projeto dele é o quê? Branco, né? Um cliente colorido não vai comprar o Oswaldo. Por quê? Porque o Oswaldo é branco. E tá tudo bem. E tá tudo bem. É isso que eu acho. Mas o que a gente precisa fazer... É o que ele fez. É o que ele fez? É o que ele fez. O que é posicionar... Gasta menos energia. Sim. Gasta menos energia. E o que funciona, então, nas redes sociais? Bom, então, visto que vocês entendem quem vocês querem vender, para quem vocês querem vender, e vocês já têm um posicionamento, aí sim a gente pode ir para a rede social, porque eu sei o que eu vou publicar, essa é a primeira coisa. Mas um ponto é bem importante a gente entender, antes de entrar nos detalhes, é assim, geralmente a maioria das pessoas são lineares nas redes sociais. Eu gosto disso, então eu vou publicar. Só que como eu falei, lembra do funil de vendas que eu falei? Tem pessoas que estão chegando, tem pessoas que estão no meio do caminho,
precisa um pouco mais de profundidade sobre vocês. E tem a pessoa que está fechando o negócio com vocês, precisa só um pouquinho para dar o chute ali. O que eu quero dizer com isso? Que nesse meio do caminho eu preciso falar de jeito diferente. Por isso que a gente vê algumas coisas que não é para vocês dançarem, pelo amor de Deus, tá? Mas quando vê memes, essas coisas, chegue mais gente, alcance. Pessoas que nunca me viram começam a me ver porque a rede social, né, os algoritmos me levaram para mais longe por algum motivo. Então são pessoas que nem me conhecem. Então eles querem alguma coisa superficial, alguma coisa que chame atenção. Nós somos assim, é só a gente pensar assim. Que chama atenção e vão começar a seguir. Só que eu tô lá no topo, eu nem sei direito quem é a Micheline. Então agora eu vou ter que começar a explicar quem é eu. Então eu preciso toda hora falar com os 3 níveis de pessoas. Esse é o primeiro desafio. Se vocês fazem 8 postagens por mês, divida essas 8 postagens. 2 mais leves, vamos chamar assim. 3, 4, um pouco mais no meio, em que traz mais conteúdo, mais consistência sobre vocês. E o terceiro que é quase assim, compra de mim. Sabe, aqueles 2 outros, é quase isso, que vai deixar muito claro ali o gol. Então, isso é uma coisa muito importante, porque a maioria que eu vejo assim, putz, você tá fazendo um conteúdo legal, mas é linear, então tá falando com a mesma pessoa. São as mesmas que vão continuar curtindo, vai continuar as mesmas pessoas, é sempre a mesma, porque ela é linear, não ajuda nenhum algoritmo levar para outros lugares para ser atingido. Essa é uma coisa. E a segunda que eu vejo é que as pessoas não têm uma postagem de conteúdo. Então, isso é uma coisa bem importante. Quais são os conteúdos que mais levam em consideração? Né? E aí a gente fala assim, mas só foto? Não, não é mais foto. Hoje, para vocês terem uma ideia, o que mais está saindo são séries, minisséries. A gente vê muito no TikTok. A Globo agora está fazendo minisséries, né? Sim, tipo a série da Mayra Card, né? Que tá todo mundo acompanhando, certo? O perrengue. É tipo uma série. Imagina mais ou menos o que o Discovery faz em vocês fazerem coisas de 1 minuto, 2 minutos. As pessoas querem isso, gente. Eu também pedi pro ChatGPT, eu tenho até alguns nomes aqui de arquitetos que estão fazendo isso, que coloca a realidade, o perrengue mesmo, mas mostra a solução. Ah, mas eu quero mostrar o mundo perfeito. O mundo perfeito não agrada, não chama a atenção da gente. A ambulância chama. Então, mas precisa ter um final feliz, no caso de vocês. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala de rede social, a gente precisa fazer movimento. Então, pequenos conteúdos de séries. Então, eu vou falar... Cria-se, por exemplo, uma série de 5 capítulos, de 6 vídeos sobre um tema ou sobre uma obra. Eu tenho certeza que vocês têm muito perrengues para contar. Eu tenho uma dentista que eu sigo, porque eu fiz todo o projeto agora do estúdio bucal, e estava seguindo várias. E tem uma mulher em Maringá que dá vontade de fazer lente com ela. Quase troquei a Larissa por ela, só por causa da rede social dela. E o que ela faz? Ela falou assim, que ela fez todo o estudo na boca, ela conta rapidamente que ela fez o estudo de uma mulher que está em Nova York e que ela tinha acabado de chegar e ela só tinha 2 dias para fazer um negócio da boca e aí o primeiro dia era para verificar e ela tinha que fazer uns pequenos acabamentos que aconteciam na hora. Só que aí não aconteceu. Uma lente caiu, quebrou. E ela conta que aconteceu isso. Você fala, mas eu não ia contar que quebrou um piso, que estragou um negócio. E aí depois ela pega e vem mostrando tudo que ela fez para depois dizer assim, mas deu tudo certo. Aí, às 18 horas da tarde, ela saiu com o sorriso dela. Perfeito, olha que lindo. Então, essas histórias fazem com que a gente veja a realidade e traga mais humanização. O que a gente quer ver nas redes sociais é humanização. Nós somos sociáveis. E a rede social é um ponto de sociabilidade. Então, a gente só ainda não sabe fazer isso. A gente acha que é como se fosse uma revista. Eu solto e a pessoa lê. Eu faço, a pessoa lê. Pode até funcionar, mas se vocês querem mesmo que a pessoa engaje no conteúdo de vocês, não se venda direto, faça que crie esse conceito por trás e traga isso. Então, essa série da Mayara Card, sem dúvida nenhuma, um monte de perrengue acontecendo, as pessoas querem saber como novela. Então, como que vocês podem pegar um cliente de vocês e contar toda a obra, conversar com ele? Posso, contando sobre a obra teu, vocês podem gravar e depois soltarem, como podem contando durante todo o processo. Vocês podem contar um dia dentro do escritório, uma visita em obra, uma vinda aqui na serra para ver detalhes de cores, de texturas. Carrossel está funcionando muito, tá, às vezes engajando mais do que rios que dá trabalho. Então, montar carrosséis entre vídeos e fotos, mas contando histórias. As pessoas querem ver histórias por trás disso. Então, acho que a rede social muito é feita disso. Acho que é disso que a gente precisa. Você falando aqui, eu tendo 1000 insights na cabeça, né? Séries é algo que realmente a gente para acompanhar.
Todo mundo tem vou lá ver o que aconteceu agora na página de fulano, ciclano. Isso é muito legal. Então, a Micheline falando que é um baita ponto a gente ter séries e dancinhas não é pra fazer, é isso? Não, dancinha não. Não. Eu tô pegando aqui o nome dos arquitetos. Nem aqui. pra falar assim, dizem que fazer obra é complicado. Será? Também não pode. Bom, que cada um faz. O que é? Se isso tá dentro do posicionamento, gente, e tá dentro do comportamento do teu cliente, tá tudo bem. Tá tudo Aí, como bem. eu disse, pra mim a rede social, aquela pontinha final, é a ponta do iceberg, né? Eu sou estrategista, então eu penso dessa forma. Gostaria de pensar que todo mundo dança pensando nisso. É, claro que sim, né? Todo mundo que dança na internet é pra isso, com certeza. Isso mesmo. Eu tô pegando aqui o nome, eu quero encontrar aqui o nome. Ó, quando eu estava discutindo com o ChatGPT, eu gosto muito de discutir com o ChatGPT. Oh, meu Deus. Ele falou de um tal, acho que vocês devem ouvir, Leandro Garcia. Aí ele falou aqui, usa suas redes sociais para explicar conceitos, dar dicas e se aproximar do público. Daniel Libeskind, óbvio, ele é de escala global. Compartilha sua visão, seus processos e ideias. Quem queria diálogo não é só portfólio, né? E o que acontece que é importante? A gente está ouvindo falar sobre creators. Vocês devem estar ouvindo muito falar sobre creators e storytelling. Qual é a diferença entre um e outro, para você entender? Storytelling é quando eu conto uma história. Eu pego um conteúdo e conto uma história, tá? O creator coloca a pessoa nesse mundo e vai contando sobre ela durante esse processo. Eu crio um contexto, me coloco nela e faço uma construção. Também tem começo, meio e fim, a maioria das vezes. Mas ele envolve mais as pessoas. Não sei se vocês estão vendo o dono da CIMED, o João Adib. Ele é um creator, apesar de ser um empresário, ele é um creator. Porque ele se coloca toda hora ali em questionamentos, em acontecimentos, em novidades. Mas ele faz parte sempre desse processo de movimento. Ele não conta uma história de chegar aqui e contar como um storytelling. Ele faz parte do processo. Então, como que vocês podem ser creators de contar sobre o processo? Um perrengue que aconteceu, uma pauta que deu, uma oportunidade que deu um insight aqui e vocês pegaram aqui e soltaram no Stories, ou fizeram conteúdo na hora e editaram para ficar legal e tal, depois não tem problema, mas que um ambiente traga isso. É essa a ideia que geralmente tem o creator. Você falando de storytelling, falando de histórias, né, como o Adib faz, esses dias eu estava aqui na Sierra, estava conversando com a Kelly e ela falando para mim sobre o içamento de sofá, né, de produto que tem que içar lá para o 15º andar, e ela começou a contar a história e parou. Eu fiquei mais meia hora esperando só para saber o final da história. Porque a gente quer saber o que vai acontecer, a gente quer... E quando a gente conta esse storytelling, eu não sei nem quem é o cliente, mas eu já estava na pele dele. Eu já estava querendo saber. Você tem o sentimento. Eu tava imerso naquilo, eu já estava preocupado. E aí, será que ele terminou o dia sentando no sofá? Né? Será que não escorregou? Será que o sofá não caiu? Ela disse, não, porque bateu o vento, e aí o Fábio ligou. E ela foi atender o Fábio. E eu fiquei, tá, e o vento? O que deu com o vento? Isso é uma estratégia legal para se fazer, que é um creator de deixar e depois volta para contar o que aconteceu, né? Você deixa a tua comunidade mais engajada. Aí falando sobre comunidades, né? Eu acho que é um ponto importante. Eu estava agora em Las Vegas, eu gosto de viajar muito para os Estados Unidos para trazer coisas de referências de consumidor, né? De experiência do cliente. Estava o ano passado em Orlando, agora eu fui para Las Vegas. E aí a gente fala muito sobre comunidades e elas são muito importantes, gente. As lojas lá, por exemplo, elas estão criando comunidades dentro. Então você entra em todas as lojas, tem experiência. A Lululemon, ela tem espaço para fazer yoga dentro. Então ele não quer que a pessoa compre. Ele quer que a pessoa viva a experiência e vai acabar comprando a roupinha lá no momento. Então eu crio muito mais do que isso. A Glossier, não tem como você comprar o produto. Tem todos os produtos para você experimentar. Se você quiser comprar, você vai ter que pedir. E elas vão lá dentro, que nem na Apple. Vai lá dentro para pegar o teu produto e traz. E você pode ficar à vontade experimentando qualquer coisa, ninguém te incomoda ou ela vai te instruir, vai te ensinar. Então, o que eu quero trazer é isso, trazer comunidades. Vocês podem juntar vida on e off junto. Hoje não existe off e on. Existem as duas coisas ao mesmo tempo. Então, tentar juntar isso. Eu estou fazendo um evento, eu também estou divulgando ele ao mesmo tempo. Eu fazia muito isso no Garten, principalmente no começo, para vocês terem uma ideia. Ninguém queria ir pro Garten, né? Parecia que tinham pego a chave, jogado, falado assim, ninguém entra, ninguém sai. Falei, desespero. E aí eu falei assim, eu vou ter que mudar a estratégia. Comecei a fazer eventos menores. E falei, vou divulgar antes e vou fazer os meus convites. Chegava, tinha a menina lá gravando tudo que estava acontecendo. Comecei a colocar gente bonita, né? Porque gente bonita chama gente bonita, né? Comecei a mostrar gente bonita ao vivo e em seguida um vídeo resumo de tudo que aconteceu. Gente, isso virou uma bola de neve. Porque as pessoas começaram a ver e estavam querendo fazer parte.
Daqui a pouco, eu já estava com 20 influencers, 30 influencers, eu não pagava para eles queriam estar na primeira fila, porque eu dava conteúdo, eles tinham prioridade nas coisas, eles estavam no lugar mais badalado, então eles estavam fazendo trabalhos para mim, porque eu estava entregando aquilo e ia chegando mais gente, mais gente, mais gente, eu já gerava um eco, eu estava gerando comunidade, eu estava juntando as duas coisas, o on e off. Vocês estão aqui, vocês estão fazendo o quê para divulgar que vocês estão aqui? Para mostrar que vocês estão em movimento. É disso que a gente está falando. Entendeu? A rede social é viva. Vocês podem postar no Stories, não precisam se preocupar muito. Quer um feed legal? Faça as coisas editadas, show de bola. Qualidade é muito importante. O celular é muito importante. Se vocês estão na CR e vocês compram da CR, é porque vocês consideram qualidade. Tem padrões. Então, a comunicação de vocês também precisa ter isso, sem dúvida nenhuma. Quando eu vejo um negócio que não tem... Isso é tato, né? Eu olho um negócio, putz, isso aqui feio... Né? A gente já relaciona o projeto, não vai ser legal, a escolha não vai ser legal, mas o Stories pode ser mais leve. Crie essa persona que vai estar falando e contando o dia a dia. Eu lembro que aí eu postava, tava lá, meu Deus, você não para? E aí eu olhava lá e eu tinha só 6 posts, mas dava a sensação que eu estava em movimento o dia inteiro. É só você olhar esses influencers, você vai lá e eles fizeram 12, 15 posts, mas parece que a gente ficou o dia inteiro com eles. Porque eles souberam durante o dia driblar que eles chegaram que eles chegaram na empresa, que eles vieram fazer uma visita CR, em seguida eles estão numa obra, entendeu? É isso que vocês têm que fazer. Esse movimento vai posicionar vocês, porque vai entender, opa, a Micheline tá com X pessoa, opa, a Micheline tá na CR, e vai somando pro meu nome esses acontecidos que estão na minha volta, porque isso soma com o meu posicionamento. Quando vocês vão pra Milão, porque todos vocês vão pra Milão, né? A gente se sente abandonado em Joinville, porque vocês vão, a gente fica. E inveja, né? Também. A gente chora, né? A gente chora. Mas é engraçado porque quando vocês vão, o cliente de vocês não dá o feedback pra vocês, nossa, o meu arquiteto está em Milão. É um orgulho. Nossa, total. Quando a Micheline fala disso, de vocês mostrarem a vida real, é justamente criar esse apego no cliente. É dizer... Pô, que legal, meu arquiteto está, olha onde ele está comprando, olha o produto que ele quer, vai gerar total... Olha com quem ele está falando. Olha o que ele está criando. Nossa, ele estava com tal fulana... Aqui em Joinville, todo mundo conhece todo mundo, gente. Vamos lá. Então você tá com alguém ali, você marcou que você tomou um café, já basta para começar. Esses dias eu estava com uma lojista e ela que postou na rede dela. 3 dias depois ela me mandou mensagem e falou assim, 5 pessoas veio me falar perguntando o que eu estava fazendo com você. Gente, sério, ela postou aquele tipo time-lapse, sabe? Deixou assim parado, e a gente ficou conversando, e ela postou aquilo, e ela escreveu uma frase. Me marcou, também publiquei, 5 pessoas vieram perguntar pra ela o que ela estava fazendo comigo. Que ela já tá, né, como eu faço coisa diferente, já imaginou que ela estava fazendo alguma coisa diferente. É disso que a gente tá falando, esse movimento que a gente precisa fazer. Muito bem, você falou sobre creator. Ainda pra mim é um assunto mais distante. Explica pra mim o que é creator e o que é ser um creator hoje em dia. Então, creator é exatamente hoje como o Adib faz, gente, é se colocar neste espaço de protagonismo. Então, tá acontecendo um conflito, vamos chamar de conflito, não tô falando de conflito de coisa ruim, conflito, um acontecimento, eu estou envolvida nisso e estou trazendo repercussão para ele. Pode ver que sempre, ou ele puxa uma conversa de uma pergunta, ou ele está envolvido em algum projeto, ele está dando movimento. Então, o creator é isso. Como eu disse, é diferente do storytelling. Storytelling, eu conto uma história de começo, meio e fim. Na questão do creator, eu crio um acontecimento, né? Eu crio um acontecimento, mas eu faço parte dele. Eu sou parte dele e eu vou solucionar. Tem começo, meio e fim, mas tem solução, geralmente. Então, sempre quando a gente vai postar alguma coisa, tem que pensar assim, qual o objetivo disso? É só visibilidade, beleza. Eu quero contar que teve esse perrengue porque ele vai me ajudar nisso. Então, tudo dentro da rede social... ele é consciente. Eu sempre brinco assim, mas é difícil fazer isso. No começo pode ser, né? Daqui a pouco vira natural, porque vocês pegam o hábito. Então é legal vocês entenderem. Então creator é isso. Você se coloca nessa área e começa a desenvolver isso. E sempre com a mesma, que é muito importante isso, por isso o posicionamento, entender o consumidor, antes da gente postar, é muito importante, porque tem que ter coerência. Não adianta eu, por exemplo, nada contra, isso eu estou dando exemplos, tá? Eu tô aqui ouvindo um clássico, daqui a pouco eu tô num sambão. O cliente vai dizer, tá, mas quem ela é? Entendeu? Tipo, eu vou toda elegante e depois eu tô... Então, beleza, pode ser, mas é isso que você quer na rede social? O que pra você na rede social, até que limite você quer divulgar a sua vida na rede social? Coloca um compromisso com você.
Não, eu não quero divulgar. Eu lembro que na época do Garten, eu não falava sobre o meu marido, que agora é marido, né? Mas antes era namorado. E aí, quando eu comecei a postar só mão, essas coisas, o pessoal começou a ficar louco. Porque queria saber com quem eu tava, porque eu nunca tinha postado, sempre eu postava trabalho. Porque pra mim era inegociável falar da minha vida pessoal com relação a namoro. Eu tinha acabado de sair de um casamento e eu tenho um filho. Então eu não queria falar sobre isso. A minha vida era profissional. Então eu tinha um limite até ali. Então qual é o limite de vocês que vocês não querem publicar? Mas quais é o restante? Eu sempre brinco de fazer círculos. Façam 3 círculos. E coloquem ali que tipo de conteúdo que vocês querem falar. Aqui eu quero, que nem o meu, quero falar sobre experiência do cliente, beleza. Aqui eu quero falar sobre tendência. Aqui, e aí dentro dele, quais são os assuntos que eu falo? Aqui eu vou precisar de depoimento, aqui eu vou precisar de prova social, aqui eu tenho que fazer vídeos assim, vídeos assados, conteúdo assim. Então eu consigo entender o meu mundo para começar a ter uma oportunidade, eu consigo visualizar ela e me colocar dentro. Senão vocês nunca vão conseguir colocar. Se vocês não tiverem um projeto, vocês não vão conseguir colocar. As coisas precisam, como eu disse, conscientes. Então, você coloca isso num papel, literalmente começa, assim, parecendo que é uma droga. Ai, que raiva! Que é assim, né? Eu, por exemplo, todas as terças-feiras de manhã eu gravo. Eu coloquei isso já pra mim na minha agenda. Porque eu preciso disso. Eu tenho um canal de YouTube com 15 mil, eu tenho 11 mil no Instagram, eu preciso. Então, das 8 da manhã até as 13 horas da tarde, eu tô gravando e editando o vídeo. Nas sextas-feiras eu não trabalho para colocar minhas coisas pessoais em meus projetos futuros. Então, vocês precisam fazer isso. Isso faz parte do teu projeto. Esses dias eu vi uma dermatologista de São Paulo, que ela foi... teve uns haters que chegaram nela, que agora ela tá com quase 200 mil seguidores. E ela foi... Os haters falaram assim, que você só fica nas redes sociais. Hoje ela tem uma equipe, ela mesma fala, que ela recebeu essa reclamação e ela falou que quando ela começou com 30 mil, ela que fazia tudo. Ela que editava, ela que gravava, ela que tudo. E hoje ela tem uma equipe. E ela sabe o quanto aquilo foi importante para chegar para 200 mil seguidores e estar com a agenda cheia. Foi as redes sociais. Hoje, gente, a gente pode até estar em revista, a gente pode estar em muito lugar, mas quem faz é com a rede social. Se vocês estão no evento aqui, só 40 pessoas estão vendo vocês. Se vocês estivessem na rede social agora, se vocês têm 5, 10, 15 mil pessoas, ou se uma marca a outra, daqui a pouco isso é um eco. Então, este evento vira 5, 6, 7 vezes mais. É disso que a gente está falando. A rede social tem o poder de equalizar, de aumentar esse eco. Todo esforço que vocês fazem, que parece que saco, tem que me arrumar, tem que ir lá, queria tanto ficar em casa, com uma cólica. Faça isso ser 5, 6 vezes maior. E quem faz isso é a rede social. As pessoas me perguntam sempre sobre rede social e eu costumo sempre dizer que não tem que ter vergonha. Porque... Não paga a conta. Não paga a conta. E no começo é isso mesmo, tá? Eu tenho vergonha até hoje, mesmo gravando todo dia, eu tenho vergonha. E a gente acha sempre que não tá bom, mas quem tá assistindo a gente acha que tá maravilhoso e tá tudo bem. É igual dançar. Quem já dançou, às vezes tu tá lá em cima, tu erra, mas a plateia sabe o que tinha que dançar? Não, é só você. Então dança, meu anjo, tá tudo certo. Se errou, segue. Na rede social é a mesma coisa. Falou uma frase errada agora, no próximo Stories tu corrige e vai dar tudo certo. Daqui 24 horas ninguém mais lembrou? Pior que é. É isso, o Stories é muito bom por causa disso. 24 horas apagou, gente. Tá então, tudo bem. Eu quero que você deixe uma dica, nós já estamos terminando, e vocês podem perguntar também, claro. Ninguém perguntou, pois é. Ou tá bom ou tá ruim. Não, tá bom. Eu quero que você deixe talvez um dever de casa para quem tá aqui, do que fazer e como, o que melhorar, sabe? Como começar, porque tem muita gente aqui, todo mundo aqui tem rede social, óbvio, né? Mas, de novo, tem gente que tem vergonha, tem gente que... é minha equipe de marketing que cuida. Isso de terceirizar, gente, pelo amor de Deus. Se você tem uma equipe tua, show de bola. Agora, se você não tem, ele vai fazer igual do outro e do outro e do outro. Pode falar. Eu vou te levar o microfone, peraí. Entendeu? Tipo, ele vai fazer igual... Se eu contratar e você contratar, ele vai fazer a mesma ideia. Então, é bem importante, ter uma pessoa talvez que faça o design, mas a ideia tem que vir de vocês. Esse trabalho tem que vir de vocês. A gravação, contrato um profissional, olha aqui, ó, que tá gravando a gente, que tá tudo, mas ele sabe como eu quero. A gente fez toda uma conversa lá em relação voltar a isso. A tela. Eu até anotei a pergunta aqui para não esquecer o contexto todo. Vamos lá. Bom, hoje o meu escritório ele tem 5 anos de mercado. Até o ano passado nós atendíamos clientes de todos os públicos, mas sempre nos posicionando mais para o público de alto padrão, que hoje é a nossa maior cartela de clientes. Hoje nós
temos uma boa carteira desse público, inclusive é o público que você falou ali do Quiet Luxury, então eles mal têm redes sociais, eles não usam a rede social, têm uma vida muito privada, e esse público vem somente por indicação. E claro, ele busca validar o conteúdo no Instagram, né? Então, vira um portfólio, eles entram no Instagram, valida ali, e daí depois eles vêm para a contratação. Os clientes que compram pelo Instagram são mais de médio padrão para baixo padrão, os que diretamente entram em contato e acabam comprando, né? E esses a gente está tendendo a não atender mais. Então, quais seriam possíveis estratégias de aquisição desse cliente de alto padrão, que não seja somente por indicação, mas talvez por uma experiência, algo diferente que a gente possa oferecer para alcançar esse cliente? Então, quais seriam essas novas estratégias? Tá, vamos lá. É mais difícil mesmo chegar nessa pessoa, primeiro porque ele tem secretária. A secretária já barra, muitas vezes, né? Secretária tanto do lar quanto secretária na empresa, ela está sendo paga para fazer já esse filtro e é mais difícil mesmo. Então, geralmente, você tem que trabalhar muito bem o seu cliente. Primeiro ponto, esse teu cliente que é quality, que você falou, ele tem que ser trabalhado durante toda a jornada que você está ali. Você tem que superar todas as expectativas, surpreender ele, para que ele indique, porque provavelmente ele vai comprar um outro imóvel, vai comprar outro imóvel. Isso é um adendo até que eu vou colocar. Esse cliente, hoje a gente tem assim uma base de uma carteira de clientes muito boa, porque esse cliente ele retorna. Então, a gente tem clientes que a gente atende 4, 5, 6 vezes o mesmo cliente, ou atende a família toda e tudo mais. Então, fazer estratégias para talvez fazer esses clientes indicarem mais, ou ter novas indicações que não dependem apenas da vontade. Da boa vontade dele. Exatamente. Nessa caminhada, eu acho que é bastante importante, né, a gente lembrar do pós-venda. Isso mesmo, que todo mundo esquece. Na verdade, o que acontece? Vocês atendem o cliente de vocês, mas não é o momento do atendimento. É como o cliente vai se sentir depois. Ele se sentiu satisfeito? Você se recordar dele em vários outros momentos. Total. É dar aquela ligação, como está. Sabe a data do casamento dele, sem dúvida. O seu móvel, em que posso ajudar. Fazer o pós-venda, isso aí. Então, o pós tem muito poder. Total. Esse cuidado, que às vezes a gente não entra em contato porque tem medo dele reclamar de alguma coisa. Já tive bastante cliente que atende esse cliente, mas espera ao contrário. Geralmente, quando a gente fala assim, a experiência do cliente, qual a diferença dessa para um atendimento normal? É bem esse, ser proativo. Então, eu sou sempre proativo. Eu vou colocar ali uma sequência de lembretes que quase todo mês eu vou entrar em contato. Quando tiver uma novidade, uma coisa muito hypada, eu vou falar com ele naquele momento, porque eu entendo quem é ele. Eu tenho datas para poder... Por exemplo, teve uma época, não vou falar quem é a pessoa e nem o lugar, mas sabia que estava um cliente muito importante num hotel, porque a pessoa postou, porque vocês devem, né, postou, e aí essa empresa pagou uma massagem para esse cliente. Não, era um hotel high e ela só recebeu um papel no quarto falando que a X empresa tinha oferecido para ela e para o marido dela uma experiência dentro do hotel. Então, são essas oportunidades. Esse tipo de cliente, você precisa estar ligado nos movimentos dele para ofertar alguma coisa diferente, porque vai ser muito difícil ele vir num evento como esse, de muita gente, porque ele não quer. Então, provavelmente, são nesses momentos que a gente tem que criar esses que aí sim ele vai indicar. É quase como se fosse um clube, mas não é. Uma comunidade, mas não é. Você praticamente... Hoje, o ideal é você ter um concierge. Eu sempre falo, todo lojista, todo mundo deveria ter um concierge, né? E esse concierge, ele é responsável pelo relacionamento com esse cliente. Todo problema, todas as dúvidas, todas as informações, ele sabe para quem recorrer, para que essa pessoa vá atrás de qualquer outra conversa, sabe? É uma pessoa educada, elegante, que tem um CRM na mão para saber todos os detalhes de tudo que está acontecendo, porque ela pode ter falado com você, mas o CRM está lá, o que você fez. Então, todo mundo colocar a informação ali para o cliente não precisar repetir, para saber de onde continuou o processo, né? Que isso é um omnichannel que a gente faz. Então, a gente seguir isso para na verdade, para qualquer um. O cliente rico também quer essa experiência, né? Se a gente falar. Mas esse high é mais difícil e aí é mais desse jeito mesmo, saber qual é o vinho que ele gosta. A gente vai ter que chegar muito... ele gosta de charuto, qual o charuto que ele gosta de barco, então o que eu posso fazer? Então, é nesse momento que eu tenho que descobrir particularidades dele para poder chegar mais próximo. Mas um concierge para esse tipo de cliente é fundamental.
Respondido. Mas as redes sociais é extremamente importante porque ele tá te olhando. Ele tá te vigiando cada momento onde você tá. Isso é fato. Isso é fato. E aí vem essa questão do teu posicionamento ser fiel, né? Não mudar, que nem você falou, ele tá numa roda de samba e de repente tá numa música clássica. Não, tem que ser fiel, porque ele vai estar ali te olhando. Coerente. Senão ele não vai te indicar. Ah, ela mudou. Ah, na minha época ela era ótima, mas agora eu tô vendo umas coisas meio estranhas, não vou indicar. Quantos a gente já ouviu isso? Né? Então, tem muito disso. Então, é importante esse envolvimento. Muito homem, falando nesse tipo de cliente, mulheres não se unem muito, mas homens se unem em confrarias. Né? Então, às vezes, criar coisas diferentes, trazer pessoas diferentes, é um gasto mais alto e aí faz um movimento. Senão, realmente, uma coisa mais personalizada. Bem, respondido? Alguma outra pergunta? Todo mundo bem das redes sociais? É isso? Que bom. Ou assustados também, né? Porque Mas vão então. ter que fazer um monte de coisa na rede social agora. Muito bem, Micheline. Quem quiser me mandar um inbox, eu mando um material para vocês, bem simples, de uns 3, 4 passos da questão de conteúdo que eu falei para vocês, a bolinha, um calendário, só para vocês entenderem que é o que eu entrego para meus mentorados, para ficar fácil. É tipo uma estruturazinha bem básica, mas que já dá uma ideia de onde começar, que é esse que eu falei, o consciente. Para vocês se programarem para iniciarem, colocarem o conteúdo de vocês. Não é posicionamento nem nada, mas a gente está falando, como o Otto falou, a parte mesmo de rede social, dá pra gente fazer isso. A Micheline é cara, gente. Nenhuma outra pergunta? Ela cobra pra fazer essas perguntas, tá? Agora ela tá falando de graça aqui. Né? Tá me aproveitando? Tá, claro que sim. Também é o público. Só É claro que sim. né? Senão eu ia Claro que cobrar, né? sim. Claro que sim. Aqui tá o PIB de Joinville. Pois então. Não é? E o PIB do PIB. E o PIB do PIB. porque Aham, é o o PIB que do eles PIB não é que atingem, é. né? O PIB Sim. do PIB. Sim. Uma dúvida? Não? Micheline, a gente quer te agradecer por esse momento com a gente aqui, por ter se disponibilizado em vir até aqui hoje conversar com a gente. Para nós é sempre um prazer ter profissionais de alta gama conversando com os nossos outros profissionais de alta gama, porque a vida é uma troca, né? Tudo é relacionamento e tudo é troca. A gente não sabe tudo. E quando a gente conhece pessoas e entra em contato com pessoas que vão nos direcionar, a vida se torna mais leve, né? É isso mesmo. Nós queremos te agradecer também. Cadê o pessoal da Sierra e o pessoal da Home Tree? Lá atrás tem flor. Traga a flor aqui pra dona Obrigada. Micheline. Nós vamos te dar Obrigada, flor. Nem sei se tu gosta de flor, mas é... Muito obrigada. A gente comprou uma orquídea bem linda, tá? Muito amo orquídea. Olha aí, tá obrigada. vendo só? Obrigada. Ah, que linda. Lá vem a orquídea, a Kelly. Olha que bonita a Kelly. Vem, Kelly, desfilando. E o Janderson. E eles estão fofocando. Alguma coisa que eles estão contando. Tudo bom? Vamos lá? Por favor, Fábio, venha cá também. Ah, Kelly. Bater uma foto, vem aqui. Vamos tirar uma foto. Vamos lá? Vale junto, por favor. Você tira aqui pra mim. André, eu vou tirar Coloca aqui meu o microfone microfone aqui, pra peraí. vocês. Muito obrigada. André, Kelly. não vai? Obrigada. Vai lá também, por favor. Muito obrigada, viu? Obrigada. Agora olhem pra cá pra eu tirar uma Obrigada. foto. Nós que Agradecemos. Muito obrigada. Obrigado. pela confiança. Pra gente postar nas redes sociais, né? Afinal de contas. É, rede social, né? Rede social, Depois me isso. marca. É só... Vou colocar Ah, tá, aqui. primeiro lá, primeiro lá. Ah, vai aqui. Tá. Agora pro Otto aqui. Tá Vamos bom. lá. 3, 2, 1. Foto, 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 foto. Muitas fotos. Amigo de verdade bate várias, Claro, gente. Senão uma é sempre sai inimigo. piscando Por e não sei o favor, quê. né? Gente, Micheline, muito obrigado. Uma salva de palmas pra Micheline, por favor. Muito obrigada. Muito obrigada. Gente, quem quiser me seguir para mandar é Micheline com 2 L's, ponto Zambon. Z-A-M-B-O-N. Por favor, sigam ela pra ela ganhar mais seguidores Por nas redes favor, eu tenho que sociais. aumentar ali. A gente tem que crescer nas redes sociais. Muito Isso obrigado, mesmo. viu, Micheline? Obrigada a você. Obrigado mesmo. Muito bem, antes da gente terminar,